Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, vamos falar agora sobre Estevão. Estevão, meus irmãos, que quando foi instituído os diáconos na igreja primitiva, Estevão foi um deles. E nós vemos, meus irmãos, que no capítulo 6, no final do capítulo 6 e o capítulo 7, vai falar acerca do martírio de Estevão, o primeiro mártir. Irmãos, nós vemos que uma coisa interessante de Estevão é que ele estava pregando cheio de fé e de poder. E aqueles homens ali, que alguns que se levantaram da sinagoga, dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Ou seja, eles tinham, por costume, em alguns lugares, discutir acerca de algumas teses em praça pública. Mas Estevão, cheio do poder de Deus, eles não conseguiam, vamos dizer assim, vencer Estevão acerca da argumentação, que era algumas formas, assim nós podemos colocar. Porém, nós vemos, meus irmãos, que Estevão não estava apenas cheio do conhecimento, ele estava cheio de poder e da unção de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que aqueles homens ali levaram ele até o Sinédrio, discutiram sobre ele, falaram sobre ele, levaram ele em praça pública. E ali nós vemos que no capítulo 7, Estevão começa a pregar, começa a falar, meus irmãos, desde o começo, fala de Abraão, vem falando, e nós vemos que ele vem falando, meus irmãos, e vem pregando, ou seja, Estevão tinha conhecimento. Estevão era um diácono, porém muito conhecedor acerca da palavra de Deus. Porém nós vemos, irmãos, que Estevão, ele foi um grande homem de Deus naquele momento. E nós vemos que ali, naquele momento já, Saulo, eles passavam ali, deixavam suas vestes aos pés de Saulo. Que Saulo ali que estava comandando, que assistiu acerca do martírio de Estevão. Coisa interessante, meus irmãos, que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, nós vemos a passagem. Porém, uma coisa interessante é que ele estava perdoando aqueles que estavam apedrejando a ele. Ele estava sendo apedrejado, era inocente, estava pregando a palavra, porém nós vemos, meus irmãos, que ele estava perdoando aqueles que estavam apedrejando a ele. Estevão, cheio de fé, cheio de unção, que estava pregando a palavra de Deus, que alguns homens contenderam como Estevão. Estevão foi levado ao Sinédrio, foi julgado, porém nós vemos um grande homem de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.